Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, e que honra, que alegria poder compartilhar com vocês esse maná, esse pão fresquinho do céu. Segundo Samuel, capítulo 19, nós vemos aqui a dor profunda do rei Davi de viver o luto, a morte do seu filho Absalão. Sim, Absalão, aquele filho que se rebelou contra ele, que tentou até contra a vida dele, que usurpou, que tomou o seu trono, mas um pai amoroso, ele ali não poderia se alegrar com a morte do seu filho. Outrora, Davi não se alegrou com a morte de outros inimigos, porque agora ele se alegraria com a morte de seu próprio filho. Não faria sentido, não é verdade? Muitas das vezes o nosso sentimento, ele nos sufoca. A nossa dor, a nossa fragilidade diante de uma situação e de uma circunstância nos paralisa. Só que eu quero dizer para você que Deus, neste dia, Ele quer te fortalecer, Ele quer te sustentar e Ele quer que você entenda que Ele te trouxe até aqui e Ele vai te conduzir até o destino final. O nosso Deus, Ele não nos abandona no meio do caminho. Ele não é um Deus que está alheio à sua dor, ao seu sofrimento, ao que você está vivendo hoje. Nós vamos ver Deus cuidando de cada detalhe e colocando Davi aonde é o lugar dele. Nós sabemos que, de fato, existem momentos que nós pensamos que ali não é o meu lugar, não era para ser. Só que o que é seu por direito, vai retornar até as suas mãos. Se de fato é ali que Deus te quer, pode acontecer o que for, você vai ser colocado aonde Deus deseja que você esteja. O mundo, ele vai querer nos oprimir. O mundo, ele vai querer dizer que não é para nós, que não é você, que o mundo vai querer trazer situações e um peso ao seu coração. Mas Deus, Ele traz leveza. O Senhor, Ele traz clareza. O Senhor, Ele fortalece. O Senhor, Ele vivifica. Se estamos firmados na rocha que é Cristo, ainda que um vendaval passe sobre a nossa vida, a gente vai ficar de pé, porque o próprio Deus nos coloca de pé. Amém? Fique comigo até o término desse vídeo, desse devocional. Eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente ao seu coração. Você que é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações, embarque nessa jornada do devocional diário, busque ter uma vida devocional, não somente um momento de meditação da palavra, mas colocar a palavra em prática no seu dia a dia. Você que já é de casa, a minha gratidão, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente a sua vida. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai de amor, de bondade, de justiça, te glorificamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Nos ajuda, Senhor, a não vacilarmos, a não desistirmos, a prosseguirmos em fé, firmes e constantes e perseverantes. Em nome de Jesus. Declare aí comigo. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Amém? Olha o que diz o contexto bíblico de 2 Samuel, capítulo 19. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto por todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho. Naquele dia, todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir humilhadas do campo de batalha.
O rei permanecia com o rosto encoberto e chamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, o admoestou: tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os seus servos, que neste dia pelejaram para salvar a tua vida, a de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. Ora, ages como se amasses os que te odeiam e odiasses os que te amam, porquanto demonstraste hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficaria satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai sem demora e encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro por Yahvé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. E isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade até o dia de hoje. O rei se levantou e veio assentar-se à porta, e anunciou-se a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante de sua majestade. Entre mentes os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam: foi o rei quem nos livrou da mão dos inimigos. Foi ele quem nos salvou das garras dos filisteus. E agora teve de fugir da terra para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Olha só, até aqui há algo interessante para a gente poder refletir, né? Joabe, ele ficou profundamente incomodado com aquele sentimento do rei. Tá bom, ele poderia sofrer a morte do filho, mas aí ele ficar lamentando de tal maneira trouxe ali uma, né, como que eu posso dizer? Trouxe ao exército todo um luto, né, um sentimento de que eles tinham feito algo errado, um sentimento de que, né, de fato não estava tudo bem. E imagine, diante de um conflito tão grande, de um pai com o filho, né, de repente está todo mundo ali apreensivo, porque e agora? A gente vai ficar bem? A gente está feliz e a gente prossegue em felicidade, né, com o rei Davi? Ou a gente vai ficar pranteando? O que é para ser? Eu vejo aqui que o povo talvez ficaria muito perdido e muito confuso diante desse posicionamento, né, de Davi. E eu falo para você assim, tem momentos que o nosso posicionamento ele vai deixar as pessoas ao nosso redor confusas, porque a pessoa de repente ela não sabe se você tá bem ou se você de fato queria aquilo mesmo, enfim. Mas fato é que em determinado momento nem a gente tem consciência da consequência das nossas ações. E quando você vive a consequência das suas ações, você para e pensa: meu Deus, o que eu fiz? Era isso mesmo? Eu imagino que Davi estava assim. O filho dele havia morrido e de repente talvez ele se questionasse: será que eu fiz certo em mandar Joabe ali os seus irmãos e os comandantes guerrear? Será que eu não deveria ter ido? Será que se eu tivesse ido eu teria poupado meu filho? Será que eu fiz algo de errado? Será que Então, muitas das vezes a gente se posiciona e vem esses questionamentos, esse bombardeiro, né, de questionamentos na nossa mente. Né? Eu fiz certo, não fiz certo e tal. E eu falo para você, depois que você se posicionou, não tem como voltar atrás. É seguir em frente. O que ficou para trás, ficou para trás. É daqui para frente, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Se tá difícil imaginar como vai ser o amanhã, viva o hoje. Viva hoje, é mais fácil você viver hoje. O que tem para você fazer daqui às próximas horas? Quando você terminar de ver esse vídeo, qual que é a sua prioridade? O que você vai ter que fazer primeiro? Você vai ter que cuidar da sua casa? Você vai ter que fazer a sua higiene pessoal e ir trabalhar? Você vai ter que voltar para o trabalho? Você está almoçando? Enfim,
O que tem que ser feito? Para que ficar sofrendo por antecipação com o que há de vir? Vamos viver o hoje. Basta cada dia o seu mal. O que eu tenho para fazer hoje? Qual é a circunstância do hoje? Então Davi, diante daquilo tudo, o que ele fez? Ele teve um despertar e foi lá para o portão. As tropas foram se reunindo com ele e esse posicionamento dele vai fazer com que as coisas comecem a mudar. Opa, ainda há um rei, ainda há esperança, né? Vamos se posicionar, porque o rei ele vai governar e nós não estamos ali largados ao léu. Há uma esperança. Então aqui a gente começa a ver o povo se reorganizando. Então quando nós nos posicionamos, né, as pessoas ao nosso redor, o universo começa a se reorganizar de acordo com o nosso posicionamento. Então olha só, né, o versículo 11. Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: falai assim aos irmãos e autoridades de Judá: porque serieis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Porque serieis os derradeiros a cooperar no meu retorno? E direis à massa: não tens o meu sangue? Não és tu osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo rigor, se deste momento em diante tu não passares a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. Assim foi um só sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei: vem, pois tu e todos os teus servos. Então o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão, antes da chegada do rei, e atravessaram para o outro lado a fim de conduzir a família do rei e cooperar de maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei de Gera prostrou-se diante dele. Lembra Simei, que ficou amaldiçoando o rei Davi? E declarou: que o meu senhor não leve em consideração o meu crime, e que não te lembres mais do mal que teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde esta ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Prontamente sugeriu Abisai. Lembra Abisai que queria, passar o facão em... Tem gente que não tem paciência, né? Tem uns que quer resolver tudo ali já na... Vamos resolver. Simei... Então Abisai falou, né? Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor. Ele já quer, né, gente, resolver daquele jeito. Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Para que hoje sejais meus adversários, deveria neste dia de glória morrer alguém de Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Davi tá falando aqui: não sou eu rei, é eu que determino se ele vai viver ou morrer, né? Ou eu não vou ser rei. E o rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei, sob juramento: tu não serás morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia em que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe questionou: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou,
Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou, e ele me difamou perante o rei, meu senhor. Entretanto, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz o que bem te parecer, pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor ao rei? Então o rei respondeu: tu já explicaste o suficiente. Já decidi. Tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete replicou ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Aqui, antes da gente passar para a próxima situação, fica aqui a dúvida, né? Será que Mefibosete ele poderia ter pedido para outra pessoa, né, fazer isso para ele? Preparar ali a montaria para ele atrás do rei? Ou será que ele ficou com medo diante de saber que o rei, né, já estava sabendo que ele não foi? Eu não sei, gente. Eu acho tudo muito confuso aqui, porque era uma situação muito grave, uma situação muito forte, um conflito, né, de Absalão e Davi, uma vez que ele era o filho do rei, né, e estava ali querendo usurpar o trono do pai. Então eu imagino que Mefibosete, aleijado, né, e com ali as suas limitações, para ele ficar no meio de tudo isso, eu acredito que era difícil. Porém, eu penso comigo, né, que talvez se ele se esforçasse, pedisse para outra pessoa preparar ali para ele, enfim, né, não dá para saber se ele estava realmente falando a verdade ou não. Mas eu acredito que se a Bíblia, que se ele tivesse de fato mentindo, a Bíblia daria sinais de que ele foi falso no seu posicionamento. Mas quando ele fala para o rei que se o rei quiser dar tudo para Ziba, para ele o que importa é que o rei está bem, eu acho que isso demonstra o coração. E se Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele vai dar relevância e ênfase ao coração, né? A bondade do coração, a sinceridade do coração. E eu creio que Davi tinha essa sensibilidade de reconhecer se havia sinceridade, honestidade ou não, né? Então acredito que ele reconheceu que houve essa sinceridade da parte de Mefibosete. Versículo 31. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei, para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Manaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu cuidarei de ti. Porém Barzilai respondeu ao rei: quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos, não consigo mais discernir entre o bom e o mal, não sinto mais o sabor dos alimentos, nem das bebidas. Também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria apenas mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará feliz com o rei, até um pouco além do Jordão. Mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Permite, pois, que eu, teu servo, volte e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo do meu pai ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo, Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Então o rei declarou: que assim seja, Quimã me seguirá. Farei por ele o que te agradar, e tudo mais que desejar de mim, eu farei por ti, meu amigo. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e este voltou para a sua cidade.
é muito interessante ver como que Davi ele tem a sensibilidade de zelar pelas pessoas que o ajudam ali a estabelecer essas alianças, né? A se relacionar. Davi se relacionava bem, sempre querendo abençoar aqueles que o abençoam, sempre tendo misericórdia, sempre sendo bondoso, sempre sendo cauteloso. Então ele queria honrar Barzilai. Uma vez que Barzilai supriu ali as necessidades dele, uma vez que Barzilai esteve com ele tinha essa necessidade, né, esse sentimento de gratidão. E por que eu acredito que Quimã foi junto? Eu penso comigo que Quimã seria um aliado de Davi. Davi sabia que em algum momento Quimã seria necessário para ele, no sentido de que é sempre bom ter pessoas por perto, que ali você, que tem de certa forma uma dívida com você no sentido sentimental. Todas as vezes que você ajuda alguém, seja você orando por essa pessoa num momento difícil, seja você dando um abraço naquele dia que ela precisou, todas as vezes que você, né, é luz na vida de uma pessoa, que você ajuda uma pessoa, aquela pessoa ela é grata a você. E aquela pessoa ela vai fazer por onde de caminhar com você, de estar ao seu lado. Poxa, ela foi uma comigo, ela esteve comigo, esteve do meu lado, eu vou estar do lado dela também, né? O que eu puder fazer por ela, olha o que ela fez por mim. Então a gente tem essa sensibilidade. Uma vez que a pessoa ela faz algo por você, não que seja não que seja ali, né, gente, uma coisa assim de, como que eu posso dizer? Então toda pessoa que fizer algo por mim, eu tenho que fazer algo em troca. Não é como se fosse uma dívida, é uma gratidão, é uma coisa leve, né? Uma vez que a pessoa de forma bondosa ela me ajudou, eu sinto de ajudá-la também. Mas não que seja uma dívida, sabe? Não que seja uma coisa por imposição. Fez isso por mim, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. É uma coisa terna, é uma coisa leve. Nossa, aquela pessoa foi tão boa comigo, me ajudou, o que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Não, sabe, você tá entendendo? Não é uma coisa assim, nossa, eu tenho uma dívida com aquela pessoa. Não, poxa, me ajudou tanto, se um dia eu puder fazer algo, eu vou fazer. É de forma leve, né? E aí, ó, versículo 40. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar, porque os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos seus servos. Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente mais chegado, porque estáis irritados com isso? Porventura temos comido a custas das provisões do rei? Ou ele nos deu algum presente especial? Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: ora, temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi que vós, ainda que ele seja teu parente, porque fizeste pouco caso de nós. Nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os nossos homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com todo Israel. Aqui a gente vê um pouquinho do que vai acontecer lá na frente, né? A gente já vê o povo aqui começando a se desentender e a gente sabe que eles vão se dividir mais na frente e que as coisas vão ali acontecer, né? De forma que eles vão ser ali um povo dividido, né? Um povo que não tem a devida união. Onde já se viu eles ficarem com esse mimimi? Porque vocês trouxeram o rei primeiro e nananã, sabe? Eu vejo que a gente poderia ser muito mais próspero, muito mais felizes se nós olhássemos com bons olhos as atitudes do outro, né? Principalmente dentro do mesmo povo, né? Vamos ver os evangélicos. Hoje as pessoas não gostam de ser evangélicas. Ela fala: eu sou cristã, eu creio em Cristo. Por quê?
se tornou muito feio a atitude de muitos evangélicos por aí. Um atacando o outro, um querendo ser melhor que o outro. E isso é terrível, porque no final do dia, isso traz um jugo e um peso para as pessoas. E isso não é agradável a Deus, né? Que nós possamos meditar mais nessa palavra, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração e que você seja ousado e ousada a servir a Deus. Sabe, nada como um dia após o outro. O rei Davi aqui, olha, ele perdeu o filho, foi restituído rei, pôde ali ter um momento significativo com seu amigo Barzilai, né? Teve a oportunidade de ouvir Mefibosete e a vida estava seguindo seu curso. A vida vai seguir, sabe? O que você vive hoje não é um determinante para o seu futuro. O futuro a Deus pertence. Creia que Deus pode fazer infinitamente mais. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu direcionamento. Senhor, quantos milagres eu quero viver. Quantos milagres essa pessoa que ora comigo quer viver. Mas que os Teus milagres sejam uma doce consequência da nossa vida contigo. Que as coisas venham de forma leve e significativas. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê um dia de bênçãos, de vitória, de conquista. E nós te agradecemos pelo teu sacrifício naquela cruz, por o Senhor não ter desistido naquele Getsemane, mesmo em tamanha agonia, o Senhor não desistiu de nós, foi até o fim, cumpriu com seu propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Shalom.